O velho mordomo e os jovens eram protegidos por um grupo de soldados nativos amigáveis e educados depois que eles entraram nos territórios da ilha de Banks. Como eles estavam em uma terra que não era deles, eles permitiram esse arranjo. Depois de alguns dias de desconfortável espera, conseguiram marcar uma reunião com Leilin. Em seu caminho para a montanha sagrada, o velho mordomo olhou para a juventude solenemente. Você se lembra do que eu te disse, jovem mestre? A jovem se enrijeceu na atmosfera tensa, mas ele ainda conseguiu acenar com a cabeça. Suspirou. Este país lindo e fértil é uma base poderosa mesmo para os semideuses. Não admira que ele possa florescer por tanto tempo sem medo de ser destruído pelo continente. O velho mordomo olhou para a próspera capital Impir e ele suspirou admirado. Leilin realmente escolhera um ótimo lugar. Não só havia uma grande população para fornecer fé para ele, o continente tinha pouca influência aqui. No entanto, pensamentos eram apenas pensamentos no final. Poucos eram tão ousados quanto Leilin, com o objetivo de assumir o império dos nativos. Com o defeito nas almas dos nativos, os deuses os evitavam como a peste. Com todos os tipos de fatores, Leilin conseguiu de alguma forma obter as melhores partes de tudo. Se não fosse pelos nativos, a ilha de Banks teria sido dividida há muito tempo entre os deuses, e ele não teria tido nenhuma chance. Clang e os portões pesados da igreja da serpente gigante se abriram lentamente. Os caçadores do diabo que guardavam os lados e o grande número de sacerdotes e acólitos andando por aí acrescentavam um certo peso à atmosfera. Bem-vindo! Tiff estava vestido com seu traje real, com a coroa incluída. De pé nos degraus, ele parecia um homem gentil e santo. O Papa não deve se preocupar com servos humildes como nós. O mordomo puxou o jovem, que rapidamente percebeu sua posição e se apressou a se curvar. Tiff apenas sorriu em resposta ao pequeno erro da juventude. Por favor, siga-me. Meu mestre vai te ver pessoalmente. Ouvindo essa notícia, o mordomo e a juventude obviamente ficaram mais nervosos. A serpente gigante, o mais novo mago lendário do mundo que conquistou um império com alguns milhares de pessoas. Leilin Fallen, a lenda das lendas. O jovem trocou um olhar com o mordomo, obviamente desconfortável. No entanto, Tiff já havia se mudado e os dois não conseguiam evitar mais esse confronto. Eles só podiam seguir atrás na apreensão. Os três logo chegaram ao palácio atrás da sede. Um deus em vestes brancas já estava esperando lá, de pé sob sua própria estátua. A luz dourada brilhava em seu corpo, fazendo com que a grande estátua da serpente alada se tornasse radiante também. Ele parecia em harmonia com o santuário, quase se misturando em um só corpo. Depois de dar uma olhada nessa pessoa, o mordomo estava certo de que este era o Leilin Fallen das lendas. Este foi o mestre do Império de Banks, bem como um mágico semideus. Ó grande ser, por favor, aceite a adoração de um mortal humilde. O mordomo se curvou e se ajoelhou, e a juventude seguiu logo depois. Mágico de alto escalão, Daibreak Hanschliff, sua lealdade é digna de elogios. Leilin não falou alto, mas ainda reverberou por todo o santuário. O tom da voz mostrou que era inquestionável. A igreja da serpente gigante havia há muito tempo revelado todos os segredos desse bruxo. Seus verdadeiros pensamentos não poderiam estar escondidos na frente de Leilin. É o filho do escorpião venenoso. O olhar do deus passou por Schliff, concentrando-se na juventude. Que cumprimenta Sua Alteza. A juventude gaguejou. Ele podia sentir que a imponente aura de Leilin era ainda mais poderosa do que a de seu pai semideus, que já foi o mestre de sua igreja. Sim. Que herdou a linhagem e a glória do mestre, e certamente se tornará um santo no futuro. Com a menção de sua fé, Schliff só precisou falar: Sua Alteza, por favor, nos ajude por causa de a boa vontade do nosso mestre no passado. Em resposta ao humilde pedido deste mortal, Leilin não comentou. Em vez disso,
Havia um olhar de pena em seus olhos enquanto observava Raik. Como filho de um deus, você sabe qual é o seu destino. E os olhos de Raik mostraram sua confusão e perplexidade. Como o descendente de nosso mestre, ele não tem outra escolha. Schliff respondeu em voz alta, obviamente tentando esconder as coisas por mais algum tempo. Lin apenas balançou a cabeça e sorriu, mas não revelou a verdade. Os verdadeiros deuses só precisavam de fé para reviver os elfos, mas as coisas eram muito diferentes para os semideuses. O mestre da igreja Escorpião Venenoso não havia acumulado nenhuma força divina, e agora que ele havia caído, mesmo que tivesse obtido fé suficiente no futuro, ele não tinha a coisa mais importante para o avivamento de um vaso. O navio precisava ser poderoso o suficiente para assumir o poder de um deus. Mais importante, essa pessoa tinha que ter o mesmo sangue que o deus. Este Raik era evidentemente o vaso de Poison Scorpion, e algum dia no futuro seu pai iria invadir seu corpo e reviver para aparecer no mundo mais uma vez. Não eram apenas semideuses. Na verdade, muitos deuses verdadeiros gostavam de usar esse método. Lin certa vez se perguntara se Alustriel, a rainha do norte, fora preparada para tais planos pela deusa da trama. Existe um contrato entre Poison Scorpion e eu, para dar um ao outro toda a ajuda que pudermos. Promessas em nosso nível não podem ser quebradas. Lin respondeu afirmativamente. Muito obrigado, Alteza. Schliff fez uma reverência de entusiasmo. Mesmo ele não esperava que as coisas corressem tão bem. No entanto, depois de ver Raik, Schliff hesitou antes de armar o olhar em seus olhos. Poderoso mestre, esta é uma oferta humilde de nós. Enfrentando o olhar de Schliff, Raik cerrou os dentes e tirou o pingente brilhante de seu pescoço, oferecendo com as duas mãos. Depois que todos saíram, Lin se concentrou no colar em suas mãos. Uma arma divina. E até parece haver alguma força escondida por dentro. A luz de Chip brilhou nos olhos de Lin e ele descontroladamente jogou o item em um semiplano. Como ele estava agora, refinando uma arma de força de origem, uma arma divina não era nada demais. No entanto, não foi ruim como um colecionador. Raik. Eu sinto uma aura densa de sangue de divindade. Lin olhou na direção que Raik havia deixado, os olhos parecendo refletir cenas do que aconteceria depois que ele partisse. Dentro da carruagem, Raik parecia ter decidido antes de perguntar a Schliff, agora mesmo, o que Sua Alteza mencionou. Você não precisa saber sobre isso, jovem mestre. Schliff imediatamente colocou uma expressão fria, sua aura poderosa impedindo Raik de falar mais. Tudo que você precisa saber é que você nasceu para o bem do nosso mestre. Tudo que é seu tem que ser sacrificado para o reavivamento do mestre. Fervor cintilou nos olhos de Schliff, o zelo aterrorizante fazendo Raik desviar o olhar. Semideus como ele era fácil para Lin espiar um feiticeiro de alto nível sem que eles percebessem. Muitos segredos se revelaram diante dele. Infelizmente, ele não sentiu pena de Raik e não desejava ajudá-lo. O sangue dele está concentrado, então as chances de reavivamento são maiores. Mas isso não é suficiente. Sua visão divina parecia transcender os mares, prendendo-se no vasto continente. No sul do continente, dentro de um perigoso pântano cheio de arbustos exuberantes, um caçador de demônios com a crista da serpente gigante manobrou cautelosamente os territórios de vários assassinos, bem como as tribos de bárbaros e kobolds, chegando às profundezas dos pântanos. Esta foi uma região final da morte. Havia rumores de que havia um monstro de 9 cabeças morando aqui, e a névoa venenosa que ele emitia poderia matar qualquer ser vivo. Mesmo feitiços divinos eram inúteis na frente dele. No entanto, poucos no continente sabiam que uma tribo semelhante a humanos vivia no fundo. Numerosos humanoides se reuniram com o som de uma corneta de vaca grande. Esses seres tinham uma aparência física distinta, parecendo jaquetas ou kobolds.
Algum tipo de xamã se aproximou de um altar. O Kekelo, nosso senhor. Nós oramos a você com devoção e oferecemos um sacrifício de sangue. Alguns sacrifícios tiveram suas roupas retiradas deles enquanto o velho rezava, tremendo ao serem entregues à plataforma. Com os olhos injetados, ele pegou uma adaga de obsidiana e beijou-a uma vez em devoção antes de ficar na frente dos escravos. Parecia que ele estava assistindo alguns cordeiros para serem abatidos. O xamã desmembrou os sacrifícios com facilidade, uma técnica passada através dos séculos permitindo que ele os mantivesse vivos até que ele fizesse o corte final. Apenas tal coisa agradaria ao Kekelo o suficiente para lhes conceder seu favor. Semideuses, diabos e demônios que eram falsos deuses eram diferentes dos deuses verdadeiros. Eles podiam fazer qualquer coisa por causa da fé e do poder, buscando novos seguidores com ganância. Na maioria das vezes, Lenin acreditava que era porque havia pessoas como essas que eram tão míopes que a reputação dos semideuses manchada tão mal. Isso fez com que sua igreja da serpente gigante não funcionasse bem no continente. No entanto, ele estava apenas balbuciando. Sem sacrifícios de sangue, os semideuses teriam morrido há muito tempo com o pouco de fé que obtiveram de seus seguidores. Apenas Leilin, que assumiu o controle da ilha de Banks e não dispunha de ninguém que lutasse por ele, poderia tratar seus seguidores tão generosamente e dar-lhes mais benefícios. A longo prazo, esse era o melhor método, mas era difícil para todos fazer isso considerando as circunstâncias. Quando o xamã prosseguiu com a cerimônia, os outros adoradores rapidamente se ajoelharam em oração. Sangue jorrava por toda parte, como se alimentasse uma força horripilante.